Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje iremos para a nossa segunda aula de Python utilizando a biblioteca Pandas. Vamos lá, aqui está o nosso data frame e hoje vamos falar de fatiamento, ou no inglês o mais utilizado, slicing. Slicing é para você dividir ou selecionar dados específicos do data frame. Por exemplo, aqui com essa linha de código bem simples, nós iremos pegar apenas a coluna classificação. Vamos rodar. Veja, aqui é o índice e aqui veio somente os dados da coluna classificação. Vamos ver agora de novo. Repare que está entre colchetes. Agora vamos pegar somente os dados da coluna vitórias. Está aqui. Simples, muito simples. Aqui agora vamos pegar duas colunas. As colunas classificação e vitórias. É como se você estivesse dizendo para o Python que você vai querer uma lista. Repare que dentro do colchetes há outro colchete, porque aqui você vai pegar dois valores. Dois valores quer dizer que é uma lista. Então você vai colocar também dentro de colchetes. Então você vai querer uma lista de uma lista. Vamos rodar. Agora veio somente as duas colunas que a gente precisa. Muito fácil, muito fácil fazer isso em Python. Agora, outro método bastante usado, vamos rodar novamente o nosso data frame inteiro, que é sempre bom a gente ficar aqui olhando para ele, para ter uma noção exata de como é feito esse fatiamento. Nós iremos usar o lock e o lock para localizar e filtrar os dados do data frame. Lock é utilizado entre colchetes. Antes da vírgula, a gente vai ser as linhas. A gente vai solicitar as linhas. Depois da vírgula, colunas. A mesma coisa o lock. Vamos começar pelo lock. Então, aqui não tem vírgula. Então, quando a gente usa essa notação desses dois pontos, sem vírgula, a gente vai selecionar as linhas do índice 2 e 3. Qual seria o índice 2 e 3 aqui do data frame? Seria Palmeiras e Grêmio. Vamos ver se está correto. Palmeiras e Grêmio. A gente vai estar selecionando por índice. Lembre-se sempre, o índice em Python começa sempre por 0. E aqui a gente utiliza essa anotação. Antes dos pontos não tem nenhum número. Depois dos dois pontos tem 3 número, o índice 3. Alinhe a vírgula que é opcional. Você não precisa colocar essa vírgula. Por isso que esse exemplo está aqui sem a vírgula e aqui com a vírgula. Tanto faz. Se você não for querer nada do dado. Se você for querer todas as colunas. Quando você não coloca nada, vai selecionar todas as colunas, igual aqui em cima. Então aqui df.lock. Aqui, como você não colocou nada também, quer dizer que você vai pegar tudo. Todos os índices até o índice 3 e de todas as colunas. Até o índice 3 vai pegar de Flamengo até Grêmio e todas as colunas. Vamos ver? Observe, pegou todos os índices até o índice 3 e todas as colunas.
mais um exemplo de iLock. Aqui é interessante, esse é bastante interessante. Aqui a gente tem um data frame pequeno, mas se for um data frame gigante, você fica até pesado para abrir, se for abrir no Excel, por exemplo, pode ficar bastante pesado. E também para fazer isso no Excel é bastante difícil. No Pandas, o Pandas é como se fosse um Excel do Python. Então aqui com essa anotação do lock, a gente vai selecionar tudo, só que a gente vai pegar em ordem invertida. Esse -1 quer dizer que é o último valor. Então a gente vai inverter o data frame. O último vai vir aqui no começo. Vamos olhar. Olha só, São Paulo, que era o último da nossa tabela, veio para cima e ficou em ordem decrescente, do último até o primeiro. Esse é um comando bastante interessante. Vamos rodar de novo o nosso data frame. Observe que a gente não alterou nada no data frame. Até agora. Está do mesmo jeito que a gente carregou lá em cima. E agora a gente vai selecionar aqui. Observe essa anotação. df.lock. E aqui está, a gente vai querer uma lista de valores. Então a gente vai querer índices específicos. Até agora a gente estava selecionando de tal até tal. Agora a gente vai querer exatamente o índice 1, o índice 3 e o índice 5. Vamos ver? Executar. O índice 1, o índice 3 e o índice 5. Quando você vai querer especificamente, não do 1 ao 5. Você vai querer índices específicos. Um comando bastante interessante também. E agora a gente vai para outro exemplo. Aqui começa a ficar mais... Ao começo parece que é um pouco complicado, mas não é. df.lock, aqui antes da vírgula, quer dizer que são linhas. E a gente vai querer as linhas do índice 0 ao índice 5. Não, a gente vai querer... não. Quando a gente vai querer do 0 ao índice 5, a gente vai utilizar essa anotação de 2 pontos. Mas quando for específico, a gente vai usar essa anotação. Então a gente vai querer o índice 0, a linha de índice 0 e a linha de índice 5. E aqui a gente vai querer uma lista de colunas. Então vai ser somente a coluna classificação, coluna pontos. Observe que agora, como vão ser duas listas, está dentro de colchetes. Uma lista de linhas, a 0, índice 0 e 5, e as duas colunas. Vamos rodar para ver. Exatamente. A linha de índice 0 e a linha de índice 5, certo? E da coluna classificação, a coluna classificação e a coluna pontos. Somente de dois valores, de duas linhas. Muito bom esse comando. E aqui, novamente, um exemplo bastante parecido com o de cima, só que aqui vai ser as linhas específicas, as linhas 1, 2 e 3. Vamos rodar? Exatamente. Linha 1, 2 e 3. Podia ser diferente isso, mas está assim, então tá bom. Aqui dá para você fazer de diversas formas. Você só tem que saber como solicitar, para daí quando vir a requisição, quando você precisar utilizar, você já sabe. Então dá para fazer muitas e muitas formas. Então você tem que ficar na cabeça que antes da vírgula são linhas e depois das vírgulas, colunas. Agora vamos para o comando iLock. De novo, vamos deixar o nosso data frame aqui, para observar que a gente não alterou ele nada ainda. E agora aqui a gente vai selecionar o iLock, quer dizer que ele vai pegar
sempre trabalhar com índices. Ele acaba sendo mais rápido do que o comando lock. Aqui não faz diferença nenhuma, que é um data frame poucos valores, mas quando é um data frame de milhares de linhas, o lock é mais rápido de trabalhar, apesar que o lock acaba sendo muito melhor de trabalhar, apesar de ser mais lento. E lock, a gente vai pegar a coluna de... A linha é a mesma coisa aqui, antes da vírgula, a linha, depois da linha coluna, a gente vai pegar a linha de índice 0 e todas as colunas. Observe que veio de uma forma diferente que veio no lock. Aqui a gente pegou a primeira linha, vem aqui em formato como se fosse coluna. Flamengo, a primeira aqui, aqui já é a primeira coluna. Aqui as colunas, classificação, vitória, empate, né? Desse lado vem a coluna e desse lado vem as linhas. Aqui a linha vem o Flamengo, aqui é 28, 6 e 90. Vem de um formato diferente que vem no lock, parece que pode dar um nó aí na cabeça, mas é dessa forma que vem. Aqui, novamente, a gente... mesma coisa de cima, só que agora a gente vai pegar o índice 2. O índice 2. Vamos ver aqui. O índice 2 é o Palmeiras. Então aqui, Palmeiras e todos os seus dados das suas colunas. E aqui lock seleciona -1, como foi o exemplo lá em cima, a gente seleciona a última linha. São Paulo. Selecionar aqui, como a gente não colocou nada desse lado e nada desse lado, e tem a vírgula, então aqui a gente vai querer todas as linhas da coluna 0. Qual é a coluna 0? É a primeira coluna. A coluna classificação. Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, danana. Certo? Nesse outro exemplo, selecione todas as linhas das colunas 2 e 4. Não, da coluna 2 à quarta coluna. Vamos ver. Vamos alterar isso aqui, eu vou colocar. Vamos colocar aqui. Vamos adicionar uma linha, colocar aqui nosso data frame para ficar mais, para que a gente possa ver ele junto com o exemplo que a gente está, junto com a saída aqui de baixo. Então df.ilock, selecionar todos os índices, todas as linhas, e a coluna 2, que é empate, e a coluna 4. Vamos, assim está parecendo que a gente vai querer colunas específicas, mas a gente vai colocar assim a 5, que vai vir da coluna 2 à coluna 5. 2 à coluna 5. Nesse outro exemplo, seleciona as linhas de 0 a 4 da coluna 0, da primeira coluna, no caso. Então aqui a gente selecionou as linhas de 0 a 4 da primeira coluna. Agora aqui a gente vai, pela primeira vez, a gente vai alterar o data frame. Só que a gente, para não alterar o data frame, eu criei uma nova variável, que é uma variável chamada df2. Se eu colocasse df aqui, alterar o nosso data frame, mas para manter o data frame intacto, a gente vai criar um novo data frame. Só que a gente vai pôr esse comando df, a gente pega o data frame que a gente está utilizando, a gente não vai alterar ele, a gente vai atribuir a mudança a essa nova variável. Então, .setIndex. Então, agora em vez do index ser 0, 1, 2, 3, 4 numérico,
A gente vai colocar o índice na coluna classificação. Vamos ver? Vamos executar agora df2. E olha só, ficou bastante melhor assim, porque agora o índice são nomes, fica muito mais fácil de entender. Agora, se a gente quiser selecionar um índice, a gente vai aqui selecionar df2.log, qual o índice que a gente vai querer? A gente vai querer o índice que é o que não é mais numérico, agora é um nome, é Palmeiras. A gente vai querer o Palmeiras. Vamos ver com a saída. Observe que saiu somente os dados das colunas do Palmeiras. Vitórias 21, vitórias 11 empate, 6 derrotas, 74 pontos. Então parece que fica muito mais interessante. Às vezes pode ser, se aqui for, se você conseguir for um data frame que contém datas, você pode colocar, a maioria das vezes, o melhor é você colocar esse índice como sendo uma data, que aí quando a gente for filtrar, a gente filtra por data, que é o mais utilizado. Então fica muito mais fácil de você localizar os dados que você quer. Por exemplo, você vai querer os dados do dia tal. Você seleciona aqui, def2.loc e coloca o índice que vai ser uma data. No nosso caso não é, mas é bastante utilizado o índice ser uma data. Então por hoje é só, esse é o comando lock e lock. Você pode fazer mais alterações, você pode treinar, cria esse data frame igual ao meu, bastante simples, e treine fazendo outras alterações. Mas é um comando são dois comandos muito bons e simples. Se for para fazer essas alterações no Excel, é bastante complicado e demorado, você precisa de algum conhecimento. E aqui você faz em uma linha de código com bastante pequena, você consegue fazer alterações super interessantes. Então, pessoal, por hoje é só isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima aula. Muito obrigado.